Muito bem. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a professora Jéssica Notório, do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras. E hoje nós estamos com mais um dos nossos encontros das trajetórias na Materiais, onde a gente traz, algum convidado para contar como é que foi a sua trajetória nesse nosso campo de trabalho, onde trabalhou, onde teve a oportunidade de estudar, todas as coisas que fez, para ajudar, a inspirar os nossos alunos e ver também, para que eles possam ver as oportunidades profissionais que eles têm no futuro, Então, hoje, a gente está com a nossa convidada, Ana Flávia Teófilo, que é ex-aluna aqui do curso. Então, é um prazer enorme ter você aqui, viu, Ana Flávia? A gente está muito feliz de poder escutar um pouquinho a respeito da sua trajetória, a respeito, de tudo que você viveu e está vivendo até agora. Muito obrigada pela disponibilidade, viu? E o sistema primeiro, a Ana vai fazer uma breve apresentação explicando, a trajetória profissional dela, contando um pouco para a gente. E, em seguida, a gente vai partir para as perguntas, para a entrevista propriamente dita, certinho? Então, desde já, aproveito para te agradecer, Ana, e passo a palavra para você. Conta para a gente como é que foi essa trajetória. Bom dia, gente. É um prazer também, muito feliz de ter recebido o convite, muito feliz de poder retomar o contato também depois de formada e poder contribuir de alguma forma, espero que seja bem proveitoso. Eu vou colocar aqui a apresentação que eu fiz, aí vocês me contam se está aparecendo certinho. Todo mundo está conseguindo ver certinho? Aham. Sim. Então, eu sou egressa do aluno de Engenharia de Materiais e atualmente eu faço mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais na Unifal em Poços de Caldas. Então, começando do começo, em 2015, eu ingressei na UFLA, eu fui a segunda turma da ABI e, a princípio, eu ingressei com o objetivo de fazer engenharia civil, mas nas aulas de introdução à engenharia, na época foi o professor Juliano, eu me apaixonei pela engenharia de materiais e a possibilidade de campo que a gente poderia trabalhar, tanto na parte ambiental, na parte da saúde, tecnológica, e sempre foi um objetivo meu e querer mais ir para essa área mais de sustentabilidade. Então, por isso, eu comecei a fazer o curso de engenharia de materiais, mas um pouquinho antes, logo no primeiro ano, na verdade, no primeiro dia, na recepção de calouros, eu conheci o grupo de Maracatu, Baque do Morro, e eu acho muito importante falar sobre isso agora, porque foi um projeto de extensão que eu participei que abriu muito a minha cabeça e contribuiu muito para a pessoa que eu sou hoje. Então, eu fui bolsista do projeto de extensão durante 3 anos e, basicamente, o projeto era... A gente ia nas comunidades, nas creches e escolas, em eventos para falar sobre essa cultura afro-brasileira e levantar discussões raciais, de intolerância religiosa e, principalmente, também incentivar essas crianças da periferia de Lavras a ingressar na universidade, porque muito dos contatos que a gente teve com eles, as experiências que eles falavam para a gente, é que a universidade era um lugar que eles tinham até medo de entrar, que eles não se sentiam que eram deles. E a gente queria muito que eles sentissem isso, então a gente dava as oficinas dentro da universidade, e aí só deles entrarem lá e quebrar essa barreira já era muito importante para a gente. E para mim também, como bolsista, eu tinha que dar aula para eles, para as crianças, até para o pessoal da universidade também. Então, para mim, assim, logo no primeiro ano, já ter esse contato de lecionar, não sendo a minha área, mas sendo alguma coisa, que falar mesmo na prática ali como que era, falar, aprender a me gesticular mesmo, foi muito importante para mim. E por isso que eu acho muito importante também falar isso para vocês, porque às vezes a gente tem que aproveitar o máximo que a universidade tem para oferecer e experimentar tudo de diversas áreas, tudo que vocês tiverem vontade, assim, que tudo vai ser proveitoso. Então, esse foi um projeto que eu participei durante 3 anos de extensão. Até hoje ele acontece na universidade, e se vocês tiverem a oportunidade de conhecer também, eu recomendo, que é muito interessante. E aí, em 2016, no Café da Materiais, não sei se ainda tem, mas na minha época tinha todo semestre, a gente reunia todos os alunos e fazia um café da tarde,
E não conheci ninguém da Materiais ainda, eu conheci o pessoal nesse café, e foi nesse café que surgiu a ideia de fundar a Transforma Júnior, e foi a primeira empresa júnior do grupo ABI, né? Então, foi uma fase que eu aprendi muito, porque todo mundo aprendeu muito, porque a gente não sabia nada, a gente teve que construir o estatuto do zero, o regimento interno do zero, estruturar a empresa do zero, sem ter conhecimento nenhum, a gente só tinha o apoio dos professores, e foi uma fase, assim, de correria, ir atrás, quebrar a cara, saber que fazer as coisas erradas, mas depois ir atrás para fazer dar certo. E é muito gratificante também olhar hoje, eu acompanho muito eles ainda, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de fazer parte ou se faz parte, mas é muito gratificante olhar e ver que deu certo, assim, eles estão conseguindo bastante projeto, pelo que eu estou acompanhando, e a gente olhar para trás e falar que valeu a pena, né, todo esforço. E para mim, a minha experiência dentro da empresa foi muito importante, porque eu trabalhei numa área assim que eu acho que não teria outra oportunidade em outro momento, que foi na área de gestão de pessoas. Então, no meu primeiro ano na empresa, eu fui assessora de gestão de pessoas, e no segundo ano, fui diretora de gestão de pessoas. E para mim foi uma fase de muito amadurecimento, porque a gente teve que lidar com diversos conflitos que aconteciam na empresa. E assim, a gente sem saber se era a melhor forma de lidar, mas a gente tentando, né, dando o nosso melhor. Também trabalhava com processo seletivo, para trainee, para novos membros, tudo assim, do zero, a gente tinha que aprender na marra, e aí isso faz a gente ganhar um jogo de cintura muito grande, a gente amadureceu muito, e eu recomendo vocês a participar, se tiver a oportunidade ainda, que além da gente poder ter essa experiência de empresa mesmo antes da gente formar, a gente também consegue colocar na prática o que a gente aprendeu dentro da sala de aula com os projetos. Então, é um conselho assim, que eu dou também para vocês de participar, porque vale muito a pena. E em 2018, eu também quis ter esse contato com a pesquisa, porque já era um pensamento meu poder fazer mestrado um dia, e eu acho que é importante a gente experimentar as coisas durante a graduação, para a gente já saber, ter em mente o que a gente espera depois de formado, né? O que a gente quer, nosso objetivo. Então, eu fiz questão de tentar fazer uma pesquisa, né? Eu fui bolsista do CNPq durante 2 anos, e a minha pesquisa era mais na área da estatística, mas a gente fazia essa ponte entre a estatística e a engenharia de materiais. Porque os estatísticos, eles manipulam os dados, né? Mas eles precisam de alguém que ofereça esses dados para eles. Então, a gente fez essa ponte. No primeiro ano, eu trabalhei com fibrocimento, e no segundo ano, com polipropileno reciclado, de um projeto de extensão também da professora Tati, das tampinhas de garrafa PET, e reforçado com fibra vegetal da palha de milho. Então, foi 2 anos também que eu aprendi muita coisa, vi que eu gostava de trabalhar em laboratório, e vi que eu tinha uma certa facilidade para escrever também, que eu gostava também. Então, foi um passinho ali para eu pensar em começar a fazer mestrado mesmo, depois de formar. E aí, 2020 a 2021, eu falo que foi o ano mais desafiador para mim. Foi, assim, bem difícil, devido a diversas situações que aconteceram. Pandemia, que foi muito tenso. Um mês de estágio, a gente já teve que ser afastado por conta da pandemia. Depois a gente ficou um mês afastado, a gente voltou e trabalhou a pandemia inteira, por ser uma indústria, né? A gente não podia parar. E outro fator também que deixou mais desafiador foi que eu fui a primeira estagiária do setor lá na empresa, e a primeira e única mulher também durante um tempo. Então, passei por algumas situações que foram um pouco difíceis, mas a gente teve que aprender a contornar. Além disso, eu estava numa cidade muito pequenininha, que eu não conhecia ninguém. A maioria das pessoas que conviviam comigo eram homens mais velhos. Então, foi uma fase bem desafiadora. Depois a Laura e a Mari, eu não sei se vocês chegaram a conhecer elas entraram também comigo lá como estagiário, e por nós sermos as primeiras estagiárias, não tinha nenhuma estruturação para a gente no processo mesmo de estágio. Então, o que eles faziam? Eles falavam, olha, deixo vocês livres, o que vocês observarem que tem que melhorar, vocês nos apresentam, aí a gente estruturava um projeto de melhoria para o problema que a gente via, mostrava os dados, os resultados, o investimento, e se valeria a pena, se teria retorno no investimento, apresentava para os gerentes e para os nossos chefes de cada setor,
e aí eles decidiam se iam acatar a nossa ideia ou não. E o interessante é que, na maioria das vezes, eles confiavam na gente, apesar da gente não só ser apenas estagiário, né? Eles confiavam na gente e sempre davam um resultado muito interessante. Então, eu saí de lá assim, bem satisfeita, porque a gente conseguiu melhorar a empresa em diversos aspectos, questão de padronização, de produtividade. Eu aprendi muito também. A gente vê que é muito diferente quando a gente vai para o chão de fábrica mesmo, que a gente sempre lida com os modelos certinho. Quando a gente vai para lá, a gente tenta aplicar e não dá certo. E aí a gente tem que saber pensar o que vai fazer, por que não está dando certo, ter o jogo de cintura mesmo. E nessa que a gente vai aprendendo assim até a malícia mesmo de indústria, que é bem diferente do que a gente lida assim nos anos da faculdade. E eu fiquei lá até maio de 2021. Eu recebi a proposta para continuar como trainee, mas eu não me identificava assim com os valores da empresa. Como eu falei assim, desde o começo, meu foco sempre foi trabalhar com uma parte mais sustentável, uma coisa mais tecnológica. E a empresa estava numa fase de estruturação ainda, nessa questão de produtividade, padronização de processo. Não era uma preocupação deles ainda a parte ambiental, e era uma empresa de embalagem descartável, então a gente produzia muito lixo por dia. Isso me incomodava um pouco e eu não podia fazer nada. E eu sabia que o meu primeiro emprego poderia definir a minha carreira. Então, eu pensei bastante se era isso mesmo que eu queria, se valeria a pena eu ficar lá para começar, né? Porque é difícil você formar e ter que e já de cara rejeitar um trabalho que você poderia construir uma carreira lá dentro, de subir de cargo mesmo, que era uma coisa que eles falavam bastante. Mas eu pensei bastante nos meus valores e eu acho que a gente fica a maior parte do nosso tempo no trabalho, do dia, né? E tem que ser, no mínimo, um trabalho, um lugar que a gente se identifique. Então, por isso que eu resolvi não aceitar lá e meter a cara mesmo, ver o que eu queria fazer, tentar em outros lugares. Não foi fácil, foi bem difícil, porque eu formei na pandemia, então tinha poucas oportunidades no mercado, mas tive a oportunidade também, fui aprovada em alguns processos, mas eu pensei, sempre pensando bastante no que eu queria para mim, e chegou o momento que eu pensei em prestar a prova para o mestrado. Eu não achava que eu ia conseguir passar bem com bolsa, mas eu fiz uma prova só aqui na Unifal, e eu passei bem já com bolsa, e foi um caminho que eu falei, eu acho que aqui que é o que eu quero mesmo. E aí, eu comecei em agosto de 2021, logo depois que eu colei grau, eu já ingressei no mestrado. Eu trabalho hoje com vidros, vitrocerâmicas e nanomateriais cerâmicos, para aplicação em fotônica. Então, a gente desenvolve materiais para fibra ótica, por exemplo. Era uma área que eu vi pouco na universidade, então, no começo foi um pouco desafiador também, mas é incrível, assim, o que eu aprendi. Tem muito de física, muito de química, a gente rala um pouco, mas é muito interessante. Eu amei, assim, trabalhar com isso, ver dando certo. No começo dá umas coisinhas erradas, mas quando começa a dar certo, você começa a ficar empolgado. E aprendi muito também, ainda estou aprendendo, né? E fiquei com a bolsa durante mais ou menos um ano. Só que a gente sabe que no Brasil a pesquisa não é muito incentivada, então a bolsa não era o suficiente para me manter aqui. E aí eu comecei a procurar um emprego que fosse possível continuar com o mestrado também. E aí foi que eu consegui uma vaga na PUC. Eu trabalho também no setor de pesquisa e pós-graduação, então meu dia inteiro é nessa área, desde manhã no mestrado até tarde e noite, que eu trabalho tarde e noite na PUC. E lá eles são bem flexíveis, se eu preciso sair para algum congresso, se eu preciso faltar para alguma demanda do laboratório, eles sempre me liberam, por ser uma instituição também, uma universidade, eles são bem compreensíveis em relação a isso, incentivam bastante, e até um caminho que eu posso seguir depois de terminar o mestrado é continuar lá também. E a minha defesa está marcada para o dia 2 de fevereiro, e depois disso a gente vai ver o que vai acontecer ainda, porque eu também não sei, tem algumas ideias, mas está em aberto ainda. E é isso, atualmente eu estou nesse estágio. Muito obrigada pela atenção de vocês. Coloco à disposição também qualquer dúvida que vocês tiverem. E agora para as perguntas também. Sensacional, Ana. Muito obrigada pela apresentação, viu? E aí, turma, quem quer começar com as perguntas?
Pera aí, que eu ainda tô pensando em uma, Jéssica. Já era para vir com as perguntas prontas, gente. Pô, Vou mas fazer esse aqui é então. demais. Conta aí, Lucas. E aí, Aninha, bom demais? Oi, e aí, bom te ver. Conta pra mim, como é que é a tua rotina fazendo pós-graduação? É muito parecido com a faculdade, diferente? E valeu a pena? Você faria de novo ou não? Dá umas dicas aí pra nós que estamos chegando aí no final. É bem diferente, porque você tem total autonomia e responsabilidade. É você que monta a sua rotina. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, se não tem ninguém te cobrando, tem prova tal dia. Não, você tem que ir, se programar, fazer o seu cronograma certinho, porque até tal data você tem que defender, até tal data você tem que qualificar. E você depende também de equipamento de outros lugares, às vezes pode ser que atrase. Então, assim, é bem diferente da graduação. Mas é legal, gosto bastante. No começo, assim, dá tudo errado mesmo. Eu já aprendi que é normal dar tudo errado. E aí a gente tem que manter o foco, manter motivado, que quando começa a dar certo é muito bom também. E aí a gente dá aquela empolgação de novo. E eu recomendo, assim, faria de novo, sim, com certeza. Agora, depois da graduação, a gente tem uma cabeça muito mais amadurecida. Então, eu não sofro igual eu sofria na graduação, não, com prova, que antes eu, nossa, chorava, não vou passar. Hoje, assim, eu tenho uma cabeça muito melhor para que se eu estou fazendo a minha parte, vai dar certo. Acho que é isso. Recomendo, se for um caminho assim que vocês pensam, né, gostam de pesquisa, eu recomendo. A rotina é um pouco puxada, ainda mais que eu trabalho também, mas vale a pena. Acho que vai valer também mais pra frente. Espero. Vai valer sim. Confia. Agora sim, Guilherme, conta pra gente sua pergunta. Acho que Você tá no mudo, Guilherme? Agora eu consegui fazer uma pergunta. Desculpa, eu tô no laboratório. Se você escutar um ruído, é por causa disso. Mas deixa eu te perguntar. Vou até aproveitar. A pergunta foi pensando, inclusive, nessa eleição que tá tendo aqui da UFLA, que tá uma doideira. Por que UFLA? Por que você acabou escolhendo UFLA? Sendo que, tipo, querendo ou não, a UFLA não é que mais tem nome, digamos assim. Então, eu sou de Machado, é pertinho, dá umas 2 horas. E lá a UFLA é o bam, todo mundo quer ir para a UFLA. E eu formei no Instituto Federal, fiz técnico em alimentos. Então, e eu fiz o PAS também na UFLA. E lá onde eu estudei, no Instituto Federal, a maioria saía do técnico em alimentos e ia fazer engenharia de alimentos na UFLA. Então, por isso que era a universidade que eu tinha mais contato ali, sabe? E eu não sei, alguma coisa eu queria ir para a UFLA, entendeu? Tentei ir na Unifei também, mas quando eu fui visitar a UFLA, eu achei incrível. Eu amo aí, o campus é maravilhoso, assim. Gosto, não arrependo também de jeito nenhum, sinto muita saudade. Quando eu cheguei aqui na Unifal, eu vi que é muito diferente, assim, é um investimento no campus mesmo. Aqui o campus é pequenininho, bem afastado. Eu falei, gente, que saudade da UFA, sinto falta. Mas é por isso, assim, acho que o pessoal da minha cidade, muita gente vai para a UFA. E aí foi meio que influência, assim, sabe? É o que eu ouvia mais falar, assim, lá. Entendi, obrigado, viu? Nada. Quer queira, quer não, aqui na região a UFA tem sim bastante nome, né? Uhum. O pessoal almeja mesmo estudar aqui na UFA. Muito bem. Otávio, conta a sua pergunta. Oi, Ana, tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia. Uma dúvida minha, parecida com o que o Lucas perguntou, é o que você pretende conseguir seguir sua carreira, né? Tipo, você vai pretender fazer um doutorado, dar aula? Qual que são suas pretensões futuras? Então, agora é o momento que eu estou pensando ainda, que tem algumas possibilidades, né? Como eu estou lá na PUC, lá eles conversam bastante sobre eu poder já começar a dar aula lá, sabe? Depois que eu terminar o mestrado. Então, é uma possibilidade, mas eu não posso confiar 100%, assim, antes de acontecer. Então, penso, assim, em fazer doutorado, mas se eu fizer, eu não vou fazer aqui. Eu quero ir para outro lugar. Mas, assim, agora eu estou
indo com calma. Penso em fazer uma pós-graduação também, que lá na PUC eu tenho bolsa 100% se eu quiser fazer um curso lá. Então, para mim, é uma oportunidade que seria muito bom se eu pudesse aproveitar. Mas eu acho que eu quero seguir essa linha de pesquisa mesmo, que eu me identifiquei bastante. Só não sei qual caminho eu vou seguir. Se eu vou já entrar para o doutorado, se eu vou dar uma pausinha, bem cansativo, ainda mais que eu trabalho também, aí às vezes eu queria dar uma pausa para eu dar uma respirada, e depois, no meio do ano, quem sabe, tentar entrar em um doutorado. Entendi, muito obrigado. Imagina. Excelente. Quem quer fazer a próxima pergunta? Conta aí, Mayara. Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Na verdade, não é a pergunta. Eu vi que você tinha colocado que você fez o projeto de extensão na dança, parece? É maracatu, que é um ritmo de Recife, de Pernambuco, é afro-brasileiro. E aí ele está envolvido também com a parte religiosa, mas aqui em Lavras a gente não trabalhava, era só a parte instrumental mesmo, e a dança, e também o nosso foco era o que eu falei, de levantar a discussão racial, discussão de intolerância religiosa, nas escolas, da palestra, ensinar mesmo, porque como está bem distante, assim, no Nordeste, aqui, aí a gente é bem comum ter isso nas universidades, na verdade. E aí a gente mostrava, apresentava o que existia e também aproveitava para levantar essas questões, né, que eu acho que é importante discutir. Eu achei muito legal essa parte que você participou do projeto de extensão na parte da cultura, porque eu também participo do projeto de extensão da UFLA, do programa de música. E às vezes o pessoal acha que como se fosse perda de tempo. Sim. Sabe? Esse conexo mesmo, meu Deus, foi um caos. Porque a moça que estava avaliando, ela basicamente perguntou: como é que você faz engenharia de materiais? O que tem a ver você participar de alguma coisa de música? Eu fiquei chocada com essa pergunta. Eu fiquei assim, gente, não é possível. Eu já escutei muito isso também, muito. Até da própria... Eu ia perguntar isso. Tipo assim, o que você fez para desligar essas pessoas? Porque a gente sabe que é importante. Seja em qualquer área da cultura, é muito importante para você formar a pessoa, sabe? É uma coisa que você meio que distrai a cabeça um pouco de matéria, porque é tipo um escape, assim, da UFLA. E uma coisa não anula a outra, né? A gente também tem nosso papel como, assim, na sociedade, nosso papel social mesmo, sabe? E também a gente ser engenheiro não anula a gente gostar de tocar um instrumento ou de gostar de dançar. E eu acho que tem a ver uma coisa com a outra. Tudo pode ser aproveitado e relacionado. E esse questionamento aconteceu muito até com a própria orientadora do projeto de extensão. Ela falou: mas o que você está fazendo aqui? Você faz engenharia de materiais? Eu gosto, e eu me identifico, isso não anula uma coisa, sabe? E eu aprendi muito, foi muito proveitoso para mim, até hoje, assim, como minha formação como pessoa mesmo, de eu ter contato com coisas que eu não tinha antes. Eu vim de uma cidade pequena que eu nunca tinha nem discutido sobre isso, não era nenhuma questão que vinha na minha cabeça, intolerância religiosa, racismo, eu nem conhecia, sabia que existia maracatu, mas nunca imaginei que era de verdade. Então, para mim, ainda mais que eu tinha acabado de entrar na universidade, foi o meu primeiro contato, assim, os meus primeiros amigos foi o do maracatu, então foi uma base, assim, que eu tive, que para mim foi muito importante, assim, tanto que eu fiquei muitos anos, e foi também o que me ajudou a me manter, né? Porque eu tinha bolsa, então não foi totalmente proveitoso. Ignore apenas que assim. Eu ignoro, facilmente. Às vezes as pessoas realmente não têm aptidão ou não gostam, assim, mas aí por isso que elas não fazem. Quem tem ir atrás assim só tem a agregar. Acho que te molda muito como pessoa, igual mesmo. Eu faço parte dos corais aqui, né? Então, tem um coral infantil que é de criança de 6 anos
até o Coral da Noite, que tem um velho lá de 80 e tantos anos. Então, você aprende a lidar com tanta gente. Nesse meio termo de gente, tudo quanto é tipo assim, tem até a pessoa mais graduada, assim, academicamente, até tem um moço lá também que dirige o caminhão de lixo, assim. Então, eu acho muito incrível, assim, essa diferença, e tá todo no mesmo lugar. Assim, a gente... Aí tem muita essa igualdade. Sim, você... Eu achei muito legal você ter trazido isso. Você fez parte, viu? Não, obrigada. Não, eu nunca deixaria de falar, porque eu tenho muito orgulho também. E, assim, igual você falou, você aprende a lidar com pessoas de todas as idades, e isso você vai lidar em qualquer ambiente de trabalho, sabe? Você ter jogo para conversar. Também aprendi muito sobre disciplina, porque você tem que ter um ensaio, você tem que estar no horário ali certinho, tem que ficar horas, e é isso, horas ensaiando. Depois você tem que estudar para passar para os alunos. Então, assim, não tem nada a perder você fazendo isso, sendo uma coisa que você goste, né? Se você conheceu o Daniel, então você sabe como é que é. Eu não sei se você chegou a conhecer. Daniel? Ele é o regente, meu Deus do céu, acho que eu não... caótico. Acho que eu não conheci. É aqui, né? O regente também era aqui. Mas obrigada, Ana. Imagina. Gostei muito da apresentação como um todo e essa parte também. Obrigada. Muito bom, muito bom. E eu acho interessante que a UFLA proporciona, né, essas coisas para vocês fazerem, essas atividades culturais, essas atividades extensionistas, isso é muito interessante, né, de aproveitar, porque acaba complementando a formação de vocês em geral, né? Eu também tenho um pezinho nas coisas artísticas, então eu também sou dessas. Não, tem que ser. Não pode negar, não, o nosso lado artístico. É o que dá, às vezes, um escape, né? Igual isso já auxilia a gente a pensar de forma diferente a respeito das coisas, né? Então, esse é um aspecto bastante importante que a gente consegue desenvolver dentro da universidade, em especial dentro da UFLA também, né? Muito bem, próximo. Luiz, conte pra gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Eu provavelmente não vou falar só por mim, porque tem mais dois que entrou junto comigo aqui. Eu que estou no início do curso, que, tipo, o que dica, assim, alguma coisa você pode falar que pode ajudar a gente nos estudos, que pode ajudar a gente mais para frente? Provavelmente tem mais dois aqui comigo, que provavelmente também tem essa dúvida. Eu no começo, assim, eu sempre falo que eu não sabia estudar quando eu entrei na universidade. Porque, assim, a gente aprende no ensino médio, porque no ensino médio, se você presta atenção ali na aula, faz as suas anotações, dependendo, assim, na prova você consegue se virar, sabe? E aí na universidade é diferente, você tem que dedicar um tempo maior, assim, nos estudos, e até você pegar esse jeito, assim, de estudar como que funciona, como que não funciona. Eu acho que vai de pessoa para pessoa também. Tem gente que tem mais facilidade para aprender de um jeito, tem gente que tem facilidade para aprender de outro. Então, eu acho que é experimentando mesmo como que é melhor para você. Na fase inicial ali que tem os cálculos, as físicas, é mais difícil, mas, assim, o conselho que eu dou é seguir mesmo, assim, nessa parte eu fazia bastante exercício, resolvia as listas, tudo. Agora, na parte da materiais, era muito mais fácil, porque era uma coisa que eu, realmente achava interessante ler, sabe? Que era, assim, uma coisa prazerosa que a gente tinha, que era interessante mesmo, novidade, né? Como que funcionavam as coisas. Tem algumas matérias que são mais difíceis de visualizar por ser coisa nano, né? Muito pequeno, microestrutura, estrutura, mas tem que usar a criatividade, tentar focar nisso. A gente fazia até bolinha de isopor para conseguir visualizar como que estava os átomos organizados, tentar ir nessas alternativas mais diferentes, assim, quando você tem mais dificuldade de visualizar. Assim, eu acho que não tem um conselho específico, eu acho que você tem que encontrar o jeito que é melhor para você de estudar, de aprender, mas ir arriscando, uma hora você vai pegar o jeito e vai dar certo. Vai sim, muito obrigado. Imagina.
E ter fé, né? Que a hora que chegar as disciplinas específicas vai melhorar. Confiar também, se você estudou, tem que confiar. Eu tinha esse problema de achar que eu sempre ia mal, mas no final dava certo. Tem que ter confiança, não pode desesperar também. Fazer as coisas com o tempo antes, né? A gente costuma deixar tudo para cima da hora, estudar de madrugada, às vezes não dá certo. Tentar pegar um pouquinho antes. Mas é isso, no geral. Certinho, muito obrigado mesmo. Imagina. Excelente. Próximo. Bom, enquanto o pessoal vai pensando nas próximas perguntas, eu vou fazer perguntas também. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer para falar sobre trazer essa discussão, porque todo mundo, quando a gente fala que vai estar fazendo, né, que trabalha com engenharia de materiais, fala, mas o que é isso? O que o engenheiro de materiais faz? Né? E como que você costuma responder essas pessoas? Eu já até tenho, parece que é uma frase, um textinho pronto, assim, de tanto que eu respondo, aí parece que está quase decorado. Mas eu sempre falo que a gente trabalha com desenvolvimento e também na parte de processamento de todos os tipos de materiais. Então, dá para ir para pesquisa, para desenvolvimento de novos materiais e também para melhoria dos processos. Aí eu explico também que tem os materiais cerâmicos, poliméricos, materiais metálicos. Aí falo que existe lá dentro, na estrutura, o que difere um do outro é a estrutura lá dentro. E aí, quando a pessoa quer que fale mais, aí vai desenrolando. Mas, basicamente, é isso. Isso mesmo. Porque é uma pergunta que, às vezes, é difícil de responder, né? Porque a engenharia de materiais está tão em todos os lugares que, às vezes, é complicado especificar. Sim, sim. Né? Mas isso né? É a maneira que a gente tem para explicar mesmo. No comecinho, eu pensava assim, nossa, como que eu vou explicar? Aí, depois, eu já fui respondendo tanto que... A gente vai pegando prática, né? Muito bem. O Guilherme está querendo fazer mais uma pergunta. Conta para a gente, Guilherme. Já que ninguém vai fazer mais, eu faço, né? Mas é que é o seguinte, a maior diferença da engenharia de materiais da UFLA para as demais, eu acho que é o fato da gente ter ter o privilégio de aprender os 3 tipos de materiais, né? 3/5, E aí vai. Mas o que você acha que isso consegue ajudar ou atrapalhar a gente na nossa formação? Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos. Mas positivo é que a gente consegue ter contato com tudo, uma noção de tudo, e também não ficar preso a uma coisa só, porque às vezes a gente, eu acho que, assim, quando a gente está na universidade, a gente é muito novo para decidir o que a gente quer fazer mesmo, assim, para sempre, sabe? Para sempre é muito grande, mas, tipo assim, por um bom tempo. Então, é bom a gente experimentar e ter a oportunidade de poder também trabalhar depois com os 3, 5 tipos de materiais. Então, eu acho que essa é a parte boa. E a parte ruim é porque, para você se aprofundar, assim, você não consegue, né, ter, tipo, um total, assim... Quase nunca a gente vai conseguir ter total conhecimento de tudo, mas aprofundar mesmo a gente só consegue depois. Mas nada impede de você fazer uma pós-graduação, alguma coisa que você consiga focar mais, igual eu estou fazendo. Assim. Como eu falei, na graduação eu tive pouco contato com vidro. Era mais uma parte introdutória e, por acaso, eu não fiz a matéria eletiva de vidros. Eu me arrependo. Ia ser muito mais fácil. Mas aconteceu que eu não fiz e aí tive que ir para essa área, né? Fui para essa área e, assim, hoje eu tenho conhecimento muito amplo de vidros que eu não tinha. Então, nada impede de você, quando terminar a sua graduação, você conseguir especificar no material que você já se identificou mais, já que você teve a oportunidade de conhecer todos eles, né? Então, eu acho que é mais positivo do que negativo. Certinho, obrigado, viu? Nada. Muito bom, eu concordo, porque a gente não tem como você se especializar numa coisa só já de cara, né? Sim. É mais importante entender como tudo funciona para especializar depois, né? Uhum. Essa é a aposta que a gente faz aqui no sistema mais generalista, né? O Alisson enviou uma pergunta aqui no chat. Ele perguntou assim: como foi entrar no mercado de trabalho? Se apareceu muitas oportunidades por justamente ser uma engenharia nova?
Olha, eu tive mais oportunidade, assim, eu fiz bastante processo seletivo daqueles que são maiores, sabe? Cheguei até no final de alguns, mas, assim, até que apareceu, assim, bastante oportunidade, assim, mas nenhuma delas foi específico para engenharia de materiais, era uma coisa, assim, mais tipo, engenharia, sabe? Eu acho que, se não me engano, talvez eu fiz uma entrevista para uma mineradora, que aí era mais específico para engenharia de materiais, mas as outras era uma coisa mais ampla mesmo, sabe? Mas é isso, né? É uma engenharia nova, a gente tem que apresentar, a gente tem que mostrar, né, apresentar o que a gente faz e que é importante. Tem outros países que é muito valorizado, e aqui no Brasil, infelizmente, as coisas são um pouco mais lentas, mas eu tenho fé também que vai ser reconhecido, que nosso papel é muito importante. Lá na Copobras a gente foi reconhecido, assim, que a gente fazia nenhum outra engenharia faria o que a gente fez, sabe, de trabalhar assim com material mesmo. A gente entendia, teve um caso lá de uma embalagem que tinha sido contaminada. E aí a gente teve que utilizar todas as técnicas de caracterização possíveis para conseguir identificar de onde que tinha vindo a contaminação. E se fosse outra engenharia, não sei, eles talvez não saberiam como que resolveria esse problema, sabe? Então, eu acho que a gente ter quando a gente tem a oportunidade de estar em algum lugar, a gente mostrar realmente que a gente é importante e que o nosso papel, assim, é necessário a gente ser reconhecido. Exatamente, né? Até a gente se dedica muito a fazer a divulgação, né? Para falar da engenharia de materiais e tudo mais, né? Mas isso não é... Alisson agradeceu no chat. Imagina. Isso não é uma especificidade da engenharia de materiais, não. A maioria das vagas que o pessoal, as empresas têm divulgado é de forma geral, para todas as engenharias mesmo. São poucas empresas que já querem um profissional específico. Sim. Mas porque eles já conhecem, né? Assim, eles sabem que entrando o profissional recém-formado lá, eles vão ter que dar um treinamento, explicar como é que funciona a empresa e tal. Então, né? Eles já querem qualquer formação porque eles sabem que vão ter que ter esse investimento. Sim. No profissional, né? Então, isso é de forma geral, para quase todas as engenharias, a maioria entra num grupão de engenheiros. Muito bem. Mais perguntas, gente? Contem aí. Aproveitem. Bom, se o pessoal vai pensando, eu vou fazer mais uma pergunta. A gente está com tempo ainda. Então, deixa eu ver aqui. O que te destacou? Assim, você explicou que foi durante a aula de introdução, né? A engenharia que você conheceu e gostou da engenharia de materiais. Mas o que foi exatamente que te atraiu mais? O que te chamou mais atenção na nossa área? Como eu falei, eu sempre quis entrar na universidade, eu sempre fui muito assim preocupada com tudo, assim, sustentabilidade, meio ambiente. E aí, a minha mãe sempre teve muita influência, assim, no que eu ia fazer, sabe? Porque ela sempre quis que a gente estudasse, ela sempre tentava dar um direcionamento, assim, do que seria melhor para a gente. Então, por eu ter tido muita facilidade com exatas no ensino médio, eu fui monitora de matemática também no ensino médio, 2 anos, que era no Instituto Federal, então eu também recebia bolsa e tal. E aí a minha professora de matemática também falou, Ana, você daria muito certo com engenharia. Só que a engenharia que eu conhecia na época era engenharia civil, né? Que é a mais conhecida, assim, na época. Hoje até que não, mas na minha época, assim, eu conhecia engenheiro civil. E aí eu fui para fazer a engenharia civil. Só que quando eu assisti a aula, eu vi que era uma coisa muito quadradinha, assim, sabe? Engenharia civil. E aí eu sou uma pessoa muito, assim, fora da caixa, criativa. E aí quando o Juliano mostrou para mim a prótese que ele fez na impressora 3D, aí quando o material, o polímero é biodegradável, o fiozinho de aparelho que voltava à sua forma original,
E aí, essas coisas, eu falei, nossa, que legal, dá para fazer tudo isso. E aí, eu fui começando a pensar mesmo fora da caixa e me identifiquei porque eu sou essa pessoa, assim, sabe? Então, foi isso que me fez pensar nesse caminho. Minha mãe questionou muito na época, porque ela também não conhecia, mas eu sabia que eu ia dar certo, que era uma coisa que eu ia me identificar mais do que a engenharia civil. E aí, por isso que eu fui para esse caminho. Perfeito. Repete um pouco a minha história também, que eu também tenho uma coisa parecida, assim. Foi justamente essa possibilidade de fazer muitas coisas diferentes que me encanta na engenharia de materiais. Eu gosto muito desse poder que a gente tem, né? Sim. De trabalhar em tantas áreas diferentes e tudo com o mesmo conjunto de conhecimentos básicos. Né? Eu acho isso fantástico. Vocês concordam com isso, gente? Vocês também gostam disso na materiais? Comentem aí. Calma que eu me perdi. Repete. Se vocês acham que essa possibilidade de trabalhar e fazer muitas coisas diferentes é algo que interessa vocês na engenharia de materiais. Sim, inclusive eu vou fazer uma pergunta. Aproveita. Por exemplo, tipo, eu tô trabalhando agora, né? E nunca fiz iniciação na materiais, eu faço na área de computação, né? Aí, tipo, você acha que isso poderia me atrapalhar ou você acha que é mais um a mais para mim? Eu acho que não atrapalha, não. Inclusive, na PUC tem um professor que o mestrado e doutorado dele é em engenharia de materiais, ele trabalha com programação e é super... Ele consegue criar modelos para, se o material for assim, qual vai ser a propriedade dele? E aí, pelo programa, ele consegue fazer isso, sabe? Então, eu acho que acho que não atrapalha, não. E a computação, a parte de programação, te ajuda muito no raciocínio lógico também. Então, para resolver problemas, que acho que o papel do engenheiro maior é resolver problemas, então você vai exercitando isso já na programação. Sim, inclusive, eu queria divulgar com vocês uma felicidade minha, desculpa, mas eu consegui finalmente visualizar o célula unitária do diamante, tá? Aí. Por causa da programação, tá? Eu queria falar isso, que é quase impossível ver aquilo. Parabéns. Muito bom. Isso fora que a parte de simulação computacional na engenharia de materiais é o que está bombando no momento, Sim. né? É uma área de grande interesse para pesquisa e desenvolvimento. Então, ajuda demais, né? Mais alguma pergunta, turma? Eu vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar, pode ser? Uhum. Então, queria que você deixasse assim uma mensagem, um conselho para quem está iniciando e para quem está mesmo do início até o fim do curso. Que mensagem você deixa para os meninos? Eu acho que a principal assim é aproveitar o máximo que a universidade tem para vocês conseguirem se identificar com alguma área específica, para quando vocês formarem, vocês já ter uma noção do que seguir. E também encontrar um propósito, assim, eu acho que às vezes a gente fica pensando muito assim, carreira, quero ganhar bem, mas foi o que eu falei, se a gente estiver num lugar que a gente não se identifica, a gente não vai conseguir ser satisfeito, ter sucesso assim, pleno em tudo, sabe? Então, acho que encontrar um propósito e alguma coisa que vocês realmente se identifiquem para seguir e fazer a vida ter sentido mesmo na sua profissão. Eu acho que é isso o principal. Lindo conselho. A gente pode fechar com isso. O Alisson mandou uma mensagem. Quer fazer mais pergunta ou mandou errado? Falou aqui. Bom, beleza. Então, podemos finalizar. Muito obrigada, viu, Ana? Foi assim, uma apresentação incrível, né? Esse bate-papo foi muito, muito gostoso, muito bacana. Trouxe muita coisa para os estudantes. Obrigada, meninos, pela presença, pela participação. E aí, então, a gente, na disciplina, né? Na próxima semana nós temos mais uma entrevista. Então, mesmo formato, assim, online, que a gente vai fazer. E, no mais, é isso.
Bom restinho de sexta-feira, bom final de semana para vocês. Obrigada. E aí a gente continua se falando. Certinho? Certinho, fiquei muito feliz. Nossa, deu até um gás, assim, poder conversar com vocês. É gostoso, né? Assim, foi muito, muito gratificante. O que vocês precisarem de mim também, eu estou à disposição. Não sei se vocês têm meu contato, eu deixei no final da apresentação, mas qualquer coisa eu acho que a professora Jéssica tem. E aí, o que vocês precisarem mesmo, assim, de qualquer coisa, eu estou à disposição. Conselho, até depois que vocês formarem, se vocês quiserem falar comigo, eu estou aqui. Muito obrigada. Excelente, gente. Então, podemos finalizar por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, Jéssica. Tchau.